Eu gostaria de falar hoje, né, sobre o Evangelho vivo, sobre o sinal do Evangelho vivo, a cura. Eu gostaria de falar com você o que a ciência diz sobre o que a religião, a oração, pode interferir ou não na cura de uma pessoa. Isso eu fui buscar, não estou buscando na Bíblia, mas estou buscando nas palavras dos próprios médicos, dos próprios cientistas. Então, eu fui buscar e achei esse estudo. A irmã vai colocar aqui um estudo da universidade lá nos Estados Unidos, que diz assim, estudos têm demonstrado que a oração pode evitar que as pessoas fiquem doentes, e quando ficam doentes, a oração pode ajudá-las a melhorar mais rápido. A ciência, ela está pesquisando qual que é a interferência da oração, da fé, na cura das pessoas, porque eles querem ter melhores resultados. Então eles estão pesquisando sobre isso, eles estão juntando várias pessoas que estão doentes, e daí eles fazem uma pesquisa com gente que recebe oração, gente que não recebe, e vê a diferença, tendo o mesmo tratamento. Eles têm um monte de, vamos dizer assim, de métodos para que a pesquisa seja fiel, e não seja algo induzido. Não é algo que, vamos dizer assim, alguém crente está fazendo, é o médico que está fazendo, independente da sua religião ou não. Ok? Então, outro estudo, também lá nos Estados Unidos, diz assim, estudo tem demonstrado que a oração pode evitar com que as pessoas fiquem doentes, e quando ficam doentes, a oração pode ajudá-las a melhorar mais rápido. Então, nós já vimos em 2 estudos que ajuda a melhorar mais rápido, e que nesse estudo ajuda a ficar menos doente, até não ficar doente, ok? Uma outra pesquisa, também lá nos Estados Unidos, na Universidade do Texas, diz assim, uma pesquisa realizada no Hospital Geral de São Francisco averiguou o efeito da oração em 393 pacientes cardíacos. Metade recebeu a oração de um estranho, não foi alguém da família, que tinha apenas o nome do paciente. Esses pacientes tiveram menos complicações, menos casos de pneumonia e precisaram de menos tratamentos com remédios. Então, as pessoas que receberam a oração de um estranho, que só pegou o nome e orou por aquela pessoa, a pessoa teve menos problema. Por exemplo, não pegou infecção, não teve mais complicação para piorar mais o seu estado, não pegou uma infecção hospitalar para piorar mais o seu estado e para a pessoa morrer mais rápido. Um outro estudo, também da Universidade do Texas, diz assim, os cientistas também revelaram que crentes recuperam-se de câncer de mama mais rápido do que os não crentes, têm melhores resultados de doença coronária e artrite reumatoide, e são menos propensos a ter filhos com meningite. Então aí também a pesquisa, os cientistas descobriram que os crentes se recuperam mais rápidos do que os ateus, do que os não crentes. E o último estudo que eu vou colocar para você, também da Universidade do Texas, diz assim, um estudo de 4.000 adultos mais velhos, no EU Jornal Gerontologia, o jornal lá nos Estados Unidos de, como é que se fala em português? Geriatria, revelou que quem era ateu tinha significativamente maior probabilidade de morrer durante um período de 6 anos antes do que os fiéis. Ou seja, um ateu, uma pessoa que não crê em Deus, eles fizeram uma pesquisa com 4.000 pessoas, e os ateus morrem 6 anos antes do que os crentes, tem uma vida menor que os crentes. Amém? Olha só, tudo isso que eu mostrei para você é o que a ciência está dizendo sobre a fé, sobre a oração, interferindo na nossa saúde, interferindo no nosso bem-estar, que é o que a gente sempre fala, né? Quando está virando o ano, quando você vai desejar algo para alguém, eu desejo saúde e paz para você, porque o resto a gente corre atrás. Então olha só, esses poucos estudos que eu pus para vocês vão mostrar o quê? Não funcionou? Não abriu? Vou mostrar, olha só, você pode anotar aí, que nós podemos evitar que nós fiquemos doentes, ok? Só com a oração, só de você ser crente, de você orar,
e de você orar para Deus porque você não fique doente, você fica menos doente do que uma pessoa do mundo, que não recebe oração. Outra coisa, se ficar doente, você começar a orar para uma pessoa, por mais que essa pessoa também não creia em Deus, qualquer pessoa que você coloque em oração, ela tem menos complicações, e ela melhora mais rápido, ok? Além de ter menos complicações, também a pessoa nós oramos, ou quando oram por nós, nós melhoramos, ou as pessoas melhoram mais rápido. E além de tudo, a ciência diz também que os fiéis, os crentes, vivem mais. Isso é o que a ciência diz. Não estou falando da Bíblia, ok? Mas agora eu quero falar com você, o que Jesus disse? O que Jesus disse sobre o seu Evangelho? Que nós estamos falando que é o Evangelho vivo, porque ele não pode ficar só nas páginas das nossas Bíblias, mas ele tem que ser vivenciado, experimentado, através da fé, mas através de nós ouvirmos a palavra de Deus, e através da experiência que nós temos com a pessoa de Deus, do Espírito Santo, que vem trabalhar nas nossas vidas. Então, você está com a sua Bíblia aberta aí em Lucas 7, nós vamos ler a partir do versículo 18. A página é 805, e diz assim, ó: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-lhe ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Nós vimos o que a ciência tem dito sobre a fé, sobre a oração, sobre a interferência da religião na saúde das pessoas. E agora nós estamos vendo o que Jesus falou para João Batista. Por que João Batista perguntou isso para Jesus? Olha, João Batista foi aquele que batizou Jesus nas águas, e foi aquele que testemunhou e disse assim, que Deus tinha falado para ele: aquele que você batizar com água, mas que ao mesmo tempo descer o Espírito Santo e sobre ele permanecer, esse é o Cristo, esse é o Messias, esse é o Filho de Deus. Ele viu, ele testemunhou isso, e aí ele viu que depois Jesus começou a fazer mais discípulos do que ele, e Jesus batizava mais pessoas do que o próprio João Batista. Mas o que aconteceu aí? João Batista foi preso. João Batista, nós sabemos que foi preso por causa de Herodias, mulher de Herodes, porque ele dizia que não era lícito ele viver com ela, porque ela era mulher do seu irmão. Imagina você casar com a mulher do seu irmão, mesmo que tenha separado no papel, não é algo horrível? A Bíblia diz: não se deitará com a mulher do seu irmão, é abominável para mim. E João Batista estava falando isso para Herodes, para que Herodes se arrependesse e pudesse ser salvo, porque João Batista era um pregador, um profeta que fala a verdade. Um profeta sempre vai falar a verdade, não vai negociar a verdade. Mas João Batista estava preso. Passaram-se um tempo, não sei quanto tempo que ele já estava preso, e ele sabia que Jesus era o Cristo. Mas todos nós, quando nós estamos presos por uma enfermidade, quando está acontecendo coisas ruins na nossa vida, nós começamos a duvidar. Nós começamos a falar: mas será que Deus está comigo mesmo? Será que Jesus é Jesus mesmo? Será que Jesus é o Cristo? E assim, João estava se perguntando. Por quê? Porque para os judeus, o Cristo, o Messias, ele viria também com poder para destruir o inimigo. E João Batista provavelmente estava esperando, imagina você numa prisão, ele estava na pior prisão para judeu que tinha na época, prisão, vamos dizer assim, de segurança máxima. Ele estava ali preso, a qualquer momento ele sabia que iriam matá-lo, porque a mulher do cara
que mandou ele ser preso, que é o rei dos judeus, que era Herodes, mandou prendê-lo. E você sabe, né? Quando a mulher quer alguma coisa, ela consegue, não consegue? E tanto é que ela conseguiu depois a cabeça de João Batista num prato no dia do aniversário de Herodes. Então, ele estava esperando que Jesus iria libertá-lo. E talvez ele estava ali angustiado, com medo. E é normal que nós passemos por momentos difíceis e que a gente acha que Deus vai ter que agir, vai ter que fazer do nosso jeito. Mas então, João Batista, ele envia 2 discípulos dele para ir perguntar para Jesus se Jesus era realmente o Cristo. E aí então, olha o que acontece. Se nós lermos o texto, nós lemos do versículo 18 ao versículo 23. E do versículo 18 ao versículo 23, vai dizer, número 1, Jesus curou. Jesus curou doenças graves, todos os tipos de doenças. Nós vamos ver que também Jesus expulsou demônios, talvez demônios de enfermidades que causavam doença nas pessoas. Nós vamos ver que Jesus pregou para eles o Evangelho, mas que Jesus também mostrou o Evangelho, com sinais, prodígios e maravilhas, porque ele curou todo tipo de doença, doença mais simples e doenças mais graves. E Jesus estava fazendo isso com as pessoas mais improváveis. Quem que eram os mais improváveis? Ora, eles acreditavam naquela época, assim como a gente continua acreditando hoje, que se alguém está doente, é porque pecou, é porque foi amaldiçoado por Deus. Se alguém é cego, se alguém é surdo, se alguém é leproso, se alguém é manco, se alguém é aleijado, é porque foi amaldiçoado por Deus, é porque pecou, fez algo muito ruim, sua família é ruim, recebeu uma maldição. E era justamente esses que estavam ouvindo o Evangelho e estavam recebendo os benefícios dos Evangelhos, as pessoas mais improváveis, as pessoas menos valorizadas pela sociedade. E ali então os pobres estavam ouvindo o Evangelho. E aí então Jesus falou: aqueles que não têm vergonha é que vão continuar recebendo desse Evangelho, é que vai ser abençoado, é que não tem vergonha do meu nome, que não se vergonha do meu nome. Jesus ali estava falando, estava levando um recado para João Batista, que depois ele vai dizer, se nós continuarmos a leitura do texto, João Batista, ele vai dizer que entre todos os homens, todas as pessoas nascidas de mulher, não havia ninguém maior do que João Batista. Mas ele está dando um recado para João Batista: olha, João Batista, está escrito sobre mim em Isaías 26, 19, em Isaías 26, 18 e 19, está escrito sobre mim em Isaías 35, versículos 5 e 6, que o Messias iria trazer o reino de Deus, e que esse reino iria ser manifesto com cegos vendo, com surdos ouvindo, com paralíticos, com aleijados andando, com mortos sendo ressuscitados. Porque é um evangelho não só para os ouvidos, mas para os olhos. Ele não só deu uma teoria e provou biblicamente que ele era o Messias, porque ele nasceu em Belém, porque estava escrito que o Cristo deveria nascer em Belém. Ele não falou assim: olha, a minha mãe foi Maria, e Maria me teve virgem, porque já estava escrito que o Messias ia nascer de uma virgem. Ele não falou isso. Ele mostrou o reino, porque o reino de Deus é para ser experimentado, é para ser visto, é para ser vivenciado. É o reino do Messias, é o reino de Deus, que ele traz o reino dos céus. Olha, você acha que no céu tem surdo? Tem surdo no céu? Tem mudo no céu? Tem cego no céu? Tem paralítico no céu? Tem doente no céu? Não tem. Então, se ele está trazendo o reino do céu, o que vai acontecer? As pessoas vão ser curadas, porque esse era o papel do Messias. E aqueles menos valorizados pela sociedade vão ouvir esse evangelho, porque Jesus vai dizer assim: Pai, eu te louvo, porque o Senhor escolheu não os grandes, não os sábios, não os entendidos, mas os pequenos, aqueles que ninguém dá valor,
para ouvir as boas novas do Evangelho vivo. E por isso Jesus falou: bem-aventurado aquele que não se envergonha desse Evangelho, porque vai crer em mim. Amém? Jesus mostrou que ele era o Messias pelo que ele estava fazendo. Ele falava assim para os religiosos que não criam, para aqueles que eram santarrões da época, para aqueles que se achavam muito santos. Ele falava assim: se você não crê em mim, se você não gosta de mim, mas creia pelo menos pelas obras que eu faço. Quem já fez tamanha obra que nem Jesus? Quem já fez tanto milagre como Jesus? Dividiu nosso tempo, a nossa história. Nós contamos o tempo antes e depois de Jesus. Entre os milhares dos milhares que foram mortos pelo Império Romano numa cruz. Mas é o reino de Deus, que veio fazer o que, meu irmão? É o que está escrito nos textos. No texto que eu citei para vocês, de Isaías, do Antigo Testamento, e que se cumpriu em Jesus Cristo, e que aparece aqui no texto. Ele curou quem tinha males, quem tinha moléstias, quem tinha doenças graves, flagelos, quem tinha espíritos malignos, quem era cego, aleijado, leproso, surdo e morto. Tudo isso aconteceu depois que Jesus tinha ressuscitado o filho de uma viúva em Naim. A mãe não pediu para Jesus ressuscitar. A mãe não teve que crer para Jesus ressuscitar aquele menino. Jesus foi lá e por compaixão ressuscitou o menino. Porque uma viúva naquela época não tinha sustento se não tivesse alguém que cuidasse, porque não tinha aposentadoria do governo, não tinha pensão. Então quem tinha que sustentar os filhos? E se ela é viúva de um único filho, então não tinha mais ninguém. Ela estava não só chorando pelo filho, mas chorando também porque agora ela ia morrer de fome. E aí a mulher tinha que se prostituir para sobreviver. Então Jesus foi lá e ressuscitou. E tudo isso, meu irmão, é para mostrar para nós que é o Evangelho, que o sinal do Evangelho de Jesus Cristo é a cura. A ciência já está dizendo que a oração e a fé são imprescindíveis para a recuperação, para não ficar doente. E agora nas Escrituras nós estamos vendo que o nosso Senhor, nós somos diferentes do que a ciência. Nós cremos em Jesus. Você não crê em Jesus? Você não crê que Ele morreu e ressuscitou? Sim ou não? Você não crê que Ele pode nos salvar e que nos salva dos nossos pecados? Sim ou não? Então, mas Ele também quer fazer a obra por completo, porque Ele tem compaixão de nós. Ele não nos fez para ficar doentes, Ele não nos fez para isso, mas nós vamos passar por isso, porque nós estamos nessa terra, como João Batista não entendia. Mas, meu irmão, nós podemos ser beneficiados por isso. Mesmo que a gente não veja a cura na hora, mesmo que eu continue fazendo o tratamento com o médico, continue fazendo o tratamento com o médico, continue orando. As duas coisas juntas podem te curar. Ou você pode ser curado só pela fé. Mas faça as duas coisas. Mas creia, porque olha só, eu vou dar para você agora 7 exemplos do que Jesus fez e do que os apóstolos fizeram. Jesus não curou quem estava com doença grave naquele momento, sim ou não? Assim como Ele curou, e está escrito, depois você pode ver em Marcos 5, do 24 ao 34, Ele curou uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, e os médicos não conseguiram curá-la, e ela estava andando de mal a pior. Ela tinha que ficar presa, ela não podia tocar em ninguém, ela é excluída da sociedade, porque naquele tempo, quando a mulher estava nos seus dias no mês de menstruação, ou quando a mulher estava sangrando sem parar, ela não podia tocar em ninguém. Ela estava 12 anos sem tocar em ninguém, sem tocar na sua família, sem poder sair de casa. E naquele dia ela não aguentou mais, porque ela ouviu falar de Jesus, foi lá e falou assim: se eu só tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. Mas no meio de tudo isso, ela teve que tocar em todo mundo. Mas ela tocou em Jesus, e Jesus parou, porque Ele diz assim: de mim saiu poder. E aí Ele disse para aquela mulher: a tua fé te salvou. É o Jesus que cura doença grave. Você crê que Jesus é o mesmo? Continua curando de doença grave, sim ou não? Amém. Mas também é o Jesus que curou ali em Lucas 13, do 10 ao 17, uma mulher que estava possessa de um espírito de enfermidade. E ela estava na sinagoga, ela estava no lugar certo, ela tinha uma religião, mas a religião não pôde curar aquela mulher,
porque a religião não pode nos curar. E aquela mulher andava encurvada, há 18 anos, e Jesus falou, ela é uma filha de Abraão. E aí ela chamou ela, era sábado, e curou ela, expulsou o demônio, e ela se endireitou na mesma hora. Ela não precisou de fé nenhuma, porque naquele momento Jesus curou ela por misericórdia. Amém? Porque Jesus também é aquele que expulsa o que? Espíritos de enfermidade. Nós podemos estar doentes por ser uma doença normal, mas podemos estar doentes também por ser um espírito de enfermidade. Mas seja uma doença física, ou seja uma doença espiritual, é o mesmo Jesus que cura, com fé ou sem fé. Ele pode curar com fé ou sem fé. Ou quando Jesus estava andando, e 2 cegos naquele tempo, por que fala tanto de cego na Bíblia? Porque ali na Palestina, cerca de uma grande parte da população ainda hoje é cega, tem problema de visão, e é muito contagioso. Tanto é que quando a gente fica com conjuntivite, você não ganha atestado médico para ficar em casa, porque é muito contagioso. Só que naquele tempo não tinha colírio, não tinha tratamento, ia piorando e a pessoa ia perdendo a visão aos poucos até que ela ficava cega. Então tinha muito cego naquela época. E aí então dois cegos começam a gritar, Jesus tem misericórdia de mim, Jesus tem misericórdia de mim. E aí Jesus se aproxima dele e fala, o que vocês querem? Nós queremos ver. E aí Jesus fala, seja feita conforme a tua fé. E eles são curados. Amém? Porque Jesus cura cego. Jesus cura quem tem doença grave. Jesus cura quem tem espírito de enfermidade. Jesus cura quem é cego. Assim como Jesus também cura aleijado. O que é aleijado? É quem perdeu o membro, cortou o braço fora. Para curar aleijado, o que tem que acontecer? Tem que crescer um braço novo. E assim quem curou, a Bíblia diz vários episódios que Jesus curou coxos. Quando você vê coxo, significa aleijado. Mas um episódio em particular, em Atos 3, na qual Pedro e João vão dizer para aquele aleijado que está ali na porta formosa do templo, levanta e anda, em nome de Jesus Cristo Nazareno. E aquele homem levanta, não levanta? Sim ou não? E começa a correr, porque Jesus é aquele que cura até aleijado. Meu irmão, é esse Jesus, é o nome de Jesus. Não foi o tamanho da oração deles, mas foi a ousadia deles, a fé deles. E aquele homem obedeceu, e aí foi curado. Amém? Porque Jesus cura quem tem doença grave, Jesus cura quem tem espírito de enfermidade, Jesus cura cego, Jesus cura aleijado, mas Jesus também cura leproso. E a lepra, meu irmão, o que ela faz? Ela vai deixando o corpo sem sensibilidade, e vai acontecendo, a carne vai fedendo, e aí a pessoa vai perdendo parte do corpo aos poucos, e cheira mal, e a pessoa não sente dor, porque ela já perdeu a sensibilidade, vai deformando o rosto, e passa. E aí então 10 leprosos vão até Jesus e começam a gritar de longe, porque eles não podiam se aproximar: Jesus, tem misericórdia de mim! Jesus, tem misericórdia de nós! Jesus fala assim: vão se apresentar ao sacerdote. Eles vão se apresentar ao sacerdote, porque naquele tempo o sacerdote que dizia quem é que estava curado ou não, para que eles pudessem voltar ao seu convívio social, porque eles ficavam isolados da sociedade, porque eles tinham uma doença contagiosa. E à medida que eles foram purificados. Só um voltou para agradecer, porque Deus, meu irmão, Ele não nos cura em troca de nada. Ele não cura para que você apareça na TV para dar testemunho. Ele te cura porque Ele te ama. Ele te cura porque Jesus pagou o preço na cruz. Ele tomou sobre si a nossa enfermidade, tomou sobre si as nossas doenças ali na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós fomos curados. Meu irmão, minha irmã, esse Jesus ainda não tinha morrido, mas Ele já estava curando, porque essa era a missão do Messias, do Cristo, que continua acontecendo, porque Ele disse: em meu nome, curarão os enfermos, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se comerem algo, e se tomarem algo com veneno, não vão morrer. É o mesmo Jesus que curou um menino possesso de um espírito surdo e mudo. Jesus já havia dado poder e autoridade para os seus discípulos para curar as pessoas, e eles estavam curando, mas Jesus foi orar no monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João. Eles desceram do monte e eles não conseguiram expulsar o demônio de um menino que fazia com que ele ficava surdo e mudo,
E pior do que isso, jogava ele na água, no fogo e tentava matá-lo. E aí o que aconteceu? Jesus foi lá e repreendeu o espírito, o surdo mudo, saia, e o espírito saiu. E eles perguntaram, mas Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Porque essa casta, ele disse, não sai senão por jejum e oração. E aí então, o último exemplo que eu vou dar é o exemplo da ressurreição do filho da viúva de Naim, que fez o nome de Jesus, a fama de Jesus se espalhar por toda aquela região, por todo aquele país, por toda a Judéia. Jesus ficava mais na Galileia, mas a Judéia que é o sul, todo aquele país ouvia falar o nome de Jesus, sem TV, sem rádio, sem internet, sem Facebook, sem nada. Por causa do que Jesus fazia, as multidões os perseguiam. E aí então Jesus ressuscita. Jesus não conseguiu se controlar. Jesus não conseguiu se controlar, meu irmão. Num ofício fúnebre de um jovem, de uma mãe que estava ali angustiada, ele foi lá, falou, menino, levanta-se. E o menino levantou. É o mesmo Jesus que está aqui. É o mesmo evangelho que eu estou falando para você. Aqui não vai ter promoção do evangelho, nem para mal e nem para o bem. Nós temos que ter a plenitude do evangelho. O que é plenitude, pastor? É o evangelho por completo. E eu, meu irmão, posso dizer que eu já vivenciei desse evangelho vivo. Jesus me curou da minha bronquite que eu nadava desde criança, para não ter mais bronquite, e não conseguiu me curar a natação. E olha que eu nadei pra caramba, hein? Vixe, como eu nadei. 70 quilômetros por semana, 70 mil metros, cheguei a nadar. Tanta água, meu irmão, que hoje eu nem quero ver piscina, nem sonho. Às vezes ainda sonho que eu estou nadando. É pesadelo. Outro dia eu estava sonhando que eu estava competindo, estava perdendo. Eu falei, nossa, tem que treinar. Estava sonhando que eu estava nadando. Não quero ver mais água. Cansei. Só para tomar banho. E aí minha mulher briga que eu ainda tomo banho rápido. Mas é porque eu tenho trauma de tanta água. De tanta água na minha vida. Mas é o mesmo Jesus que está aqui. Eu creio que aqui, quem que já não vivenciou algo que Jesus te curou e fez em você, na sua família, nas pessoas que você orou, junto com o tratamento médico ou não, os dois vão trabalhar juntos. Mas é esse mesmo Jesus que está aqui. Qual é a cura que você precisa hoje? É o mesmo Jesus que está aqui. E eu quero te convidar para ficar de pé. E se tem algum lugar no seu corpo que está enfermo, eu quero orar com você, que está doente, eu quero orar com você. Mas se você quer orar por alguma pessoa, coloque a mão no seu coração, se lembre dessa pessoa, e nós vamos orar hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando Jesus me curou da bronquite, eu cheguei em casa, eu falei, não, Jesus já me curou, mas eu ia nadar e tinha falta de ar, e eu nadava com uma bombinha, mas eu continuei falando, não, mas Jesus já me curou, Jesus já me curou. Quando eu vi, Jesus já tinha me curado mesmo, joguei a bombinha fora. Hoje nem nadar, como eu disse, eu nado mais, estou curado. O que eu quero te dizer é o seguinte, se não acontecer instantaneamente o milagre agora, continue orando, continue pedindo, buscando e batendo, porque a ciência está dizendo que a oração, a continuidade da oração cura, e você não pode desistir, porque Jesus, o sinal do Evangelho, mesmo antes dele morrer, ele já fazia inúmeros milagres, e agora muito mais, que ele morreu, ressuscitou e padeceu o preço da nossa saúde. É o Jesus que vai nos curar agora, e que cura a nossa alma também. Às vezes você não está doente, mas muitas doenças estão relacionadas à alma hoje em dia, e Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, sou manso e humilde de coração. É o mesmo Jesus que está aqui, e que eu quero orar com você. Você crê? Coloque a mão, ou no seu coração, se for na sua alma, se você quer orar por alguém, ou se há em alguma parte do seu corpo, coloque a sua mão. É o mesmo Jesus que está aqui. Pai, nós cremos no teu Evangelho vivo, nós cremos que a tua palavra é fiel e verdadeira, e nós não estamos aqui como João Batista duvidando, falando por quê?
por que estou preso, por que estou passando por isso, por que essa pessoa está passando por isso, mas nós estamos aqui para clamar o teu nome, e clamar o nome de Jesus Cristo, aquele que vive, e que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que no seu nome ele disse, aquele que tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não passarão, e que da sua boca saia uma espada de 2 gumes, que disse, em meu nome curarão os doentes. Por isso agora, no nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu ordeno para que todo espírito de enfermidade e todo mal na carne, toda doença na carne, saia agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja um problema na cabeça, seja um problema no pulmão, seja um problema no coração, seja um problema no estômago, nos rins, nos pés, no joelho, no quadril, onde quer que seja, eu ordeno na pele, nos olhos, nos ouvidos, eu ordeno agora, em nome de Jesus, sai esse mal, em nome de Jesus eu declaro a cura para o nome de Jesus, por causa do nome de Jesus, para glorificar o nome de Jesus, e assim também oro em concordância com cada irmão e cada irmã aqui, orando por essas pessoas que estão doentes, que estão enfermas, que estão acamados, que estão no hospital, para que em nome de Jesus o Senhor venha, ó Pai, atuar poderosamente, venha trazer a cura sobre eles, sobre elas, no nome de Jesus. E agora também oro, ó Deus, pelo maior mal do nosso século, que é o mal da alma, que é o mal do estresse, que é o mal da depressão, que é o mal da angústia, que é o mal da autocondenação, e eu ordeno agora, para que esse mal saia, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos traz paz para com Deus, que a sua paz seja o árbitro no coração de cada um, que a sua paz, ó Deus, venha cair, seja derramada sobre o coração de cada um, porque o teu nome é Príncipe da Paz, no nome de Jesus. É assim que nós oramos em concordância como igreja, e cremos no teu Evangelho vivo, no teu Evangelho de cura, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. A única coisa que pode impedir a sua cura, ou a cura da sua alma, é o perdão. E tem pessoas aqui que precisam perdoar. Perdoar é ficar no negativo, é ficar no prejuízo. Perdoar é como se você tivesse emprestado dinheiro para alguém, e se alguém não tem como te pagar, e você fala assim, não, tudo bem, eu te perdoo. Você fica no prejuízo ou não? Fica ou não fica? Fica. Perdoar é ficar no prejuízo. Ah, mas ele fez, não é justo. É verdade, não é justo, mas isso que é perdão. E você só pode receber a cura na sua alma e a cura no seu corpo se você perdoar. Por isso o perdão é uma decisão. Você precisa orar agora comigo. Se você tem mágoa, rancor, ódio de alguém, já chegou nesse nível, você precisa liberar perdão. Pastor, mas o meu coração, não é verdade, mas você faz pela fé. Enquanto você lembrar dessa pessoa, você lembrar dessa mágoa, desse rancor, desse ódio, você continua todos os dias na sua oração liberando perdão, abençoando essa pessoa e declarando pela fé que você perdoa, até o dia que você vai esquecer. Se um dia você lembrar, você ora de novo. Eu quero orar com você, para que assim você vai receber cura. Quero orar com você. Se tem alguém aqui, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus agora, eu estou orando com meu irmão, com minha irmã, porque sei, ó Deus, que para nós é difícil perdoar, mas porque nós recebemos o teu perdão, a tua graça em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, nós podemos perdoar, porque nós recebemos o teu perdão. Agora, nós liberamos perdão para essa pessoa que fez mal para nós, que nos magoou, que nos ofendeu, que nos deixou, ó Deus, no prejuízo. Nós liberamos o perdão, porque assim como o Senhor nos perdoa, assim o Senhor mandou no Pai Nosso, nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Nós liberamos o perdão pela fé. E te pedimos, Senhor, vem tirar essa mágoa, rancor, ódio do nosso coração. Vem fluir com o teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. E agora nós recebemos cura. Que agora o teu poder pode fluir sobre as nossas vidas. Porque nós desentupimos o canal do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode se assentar.